Olá a todos. Neste quarto episódio da segunda série do 5 Meetings, tenho o prazer de ter uma convidada muito especial, Aurora Pedro Pinto, administradora e proprietária da Livraria Léo, um dos pontos mais icónicos, se não o mais icónico da cidade do Porto, e considerada recentemente a livraria mais bonita do mundo pela maior comunidade de fãs de bibliotecas e livrarias do mundo. Olá, Aurora. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada, António. A Livraria Léo, eu diria que é um dos monumentos da cidade mais conhecidos. Poderá haver ainda quem não conheça. Quer fazer-nos uma descrição do que é a livraria, quando se entra, o que se vê? Posso fazer um percurso, um bocado fazer aqui de guia pelos caminhos da livraria. Pois a livraria é um edifício de 1906, tem um estilo neogótico, mas também muitos elementos de arte nouveau. A fachada é uma fachada que, porque existia o desejo de dedicar a livraria às artes e às ciências, tem incrustada duas meninas, duas figuras femininas de José Wilman, que representam precisamente a arte e a ciência, e é de facto entrar no mundo da magia. É um edifício que foi construído de raiz para ser livraria, o que é uma coisa absolutamente admirável, e isso deve-se ao arrojo dos irmãos Léo, porque de facto, numa época em que não havia interesse pelos livros, numa época em que havia uma taxa brutal de analfabetismo, criar uma livraria de raiz e criar uma livraria daquele tipo foi de facto bastante arrojado. Depois no interior, o que é que nós temos? Temos alguns elementos que são elementos absolutamente fundamentais na casa e que determinam o interesse pela sua arquitetura, a escadaria, que é toda em betão, mas que... Parece madeira, não é? Mas que muita gente acha que é em madeira. A balustrada é em madeira, mas a escadaria é em betão. E também isso é uma história interessante, porque a Livraria Léo foi projetada por Francisco Xavier Esteves, que é um engenheiro. À data, a engenharia e a arquitetura andavam lado a lado e, portanto, não havia propriamente essa distinção. E este Francisco Xavier Esteves tinha uma fábrica de betão e, portanto, aquilo também foi um pouco até uma experiência da parte dele, a construção da base e depois da escadaria da Livraria Léo. A escadaria que é vermelha, mas não era vermelha antes. Uma escadaria que só é vermelha desde finais da década de 90 e que resultou de um erro do empreiteiro ao pintar a escadaria. Ela era castanha, o empreiteiro nos anos 95 foram feitas umas obras de restauro e, portanto, a escadaria foi novamente pintada e o empreiteiro enganou-se na tinta e trouxe um castanho avermelhado. O mestre José Rodrigues, na altura, estava na livraria e achou aquilo muito giro, achou muito interessante e disse: esta cor fica aqui lindamente. Eu deixava a escadaria nesta cor. E assim começou a nascer a escadaria vermelha. Há erros que vêm por bem, não é? Há erros que vêm por bem, e esse foi um deles. Depois a escadaria é então um dos ícones da livraria. Depois também o vitral. O vitral também é de facto uma peça imponente, e é de Van Krieken e tem escrito no meio Decos in Labora, que significa qualquer coisa como dignidade no trabalho, e no fundo era o lema que naquela altura os funcionários queriam implementar no atendimento e que hoje nós continuamos a preservar de todo. Juntamos-lhe no último restauro que fizemos uma outra piada, também no vitral, e que é uma característica muito, muito comum nos restauros, que é a equipa gostar de colocar um elemento de modernidade ao restauro. E de facto, como ele foi todo desmontado e foi todo montado de novo, foi um restauro profundo, fizemos em 2017, a equipa de restauros juntou-lhe um smile. Então hoje temos um guardião da Livraria Léo no nosso vitral, que é um smile e que é uma forma de dar as boas-vindas a todos os que nos visitam. E depois temos grandes estantes, portanto uma estantaria muito grande, repleta de livros, onde também encontramos alguns bustos de pessoas, de escritores que por ali passaram importantes, como Camilo, Guerra Junqueira e outros, e a estes também juntamos já uns outros bustos pequeninos, do tamanho de uma mão,
que foram feitos por uma artista do Porto e que representam a pele do Porto. Foi uma homenagem que nós decidimos em 18, 19 fazer a agentes do Porto e então criar uma instalação que representa aquilo que o Porto tem de melhor, que são as pessoas, e que tem desde pessoas anónimas a crianças e a pessoas conhecidas, mais conhecidas do meio, e que também estão hoje representados na livraria. Foi uma coisa muito gira, porque sempre que se faz algo que nos liga à cidade, sentimos um carinho muito grande pela cidade. E nós temos, por exemplo, me lembrei agora, a representação nesses bustos de uma senhora de uma tasca, que é a Tasca de Santo António, a Taberna de Santo António, e ela passava lá todos os dias e dizia às pessoas que estavam na fila para entrar: eu também estou aí, o meu busto também está aí, que era uma coisa muito engraçada. A felicidade e o orgulho que ela tinha de estar na livraria, e nós também sentimos muito orgulho, de facto, nas pessoas que ali temos representadas. São 400 bustos de gente do Porto. Estes são os seus elementos, digamos, que mais saltam à vista. Depois é claro que vamos criando, vamos aumentando, vamos introduzindo aí outros interesses, outras mais-valias, sempre em atenção ao livro e à importância do livro, e a fazer perceber que o livro é de facto um instrumento de cultura e de felicidade muito grande, e também até de democracia, de inclusão, etc. E portanto temos juntado sempre, acrescido sempre a estes elementos que são arquitetónicos, que são da arquitetura da livraria, outros espaços com uma relevância agora mais imaterial. É o caso da Sala de Príncipezinho, que resulta de uma parceria com a Fundação Antoine de Saint-Exupéry, em que temos de facto aí uma homenagem ao Príncipezinho, que é o livro de minha casa. É a nossa Bíblia lá em casa. Lembro-me muitas vezes o meu marido senta, ao domingo eu estou a fazer, eu só cozinho ao domingo, eu não gosto de cozinhar, mas ao domingo às vezes cozinho, e muitas vezes eu estou a cozinhar e ele senta-se ao balcão da cozinha e lembro, e muitas vezes vai buscar o Príncipezinho e vai ler um bocadinho de uma qualquer passagem. O Príncipezinho é de facto um missal de vida, é uma história que sempre que lemos encontramos coisas... Parece tão simples e tão profunda, não é? Tão profunda, tão profunda. A última vez que ele me leu, por exemplo, lembro-me de uma coisa que me ficou, que são os embondeiros da vida, não é? Há uma planta no Príncipezinho, que é um embondeiro, e em que o Príncipezinho diz que não se pode deixar criar raízes, tem que se cortar antes de criar raízes. E isto tem um simbolismo hoje, se pensarmos na política e no que se tem vindo a passar, incrível, não é? Incrível, e de facto é um livro fantástico. Portanto, temos era uma coisa muito nossa, a ligação ao Príncipezinho, e surgiu essa oportunidade de nos ligarmos à Fundação e de criar ali um espaço dedicado ao Príncipezinho. No primeiro andar temos uma exposição feita em parceria com a Time, em que o D.W. Pine, que é o criativo da Time, nos fez os painéis que lá estão, e que decidimos dedicá-la ao Prémio Nobel. A Time tinha algumas revistas cuja capa estava dedicada ao Prémio Nobel, ao Nobel da Literatura, e nós falamos com ele achou muito interessante, e trouxemos para ali essas capas, e ele criou outras capas, e em volta disto o que é que nós fizemos? Criámos toda uma narrativa, uma dialética que podemos ter com as pessoas que nos chegam e que nos entram dentro de portas, sobre a importância dos prémios na vida das artes, neste caso da literatura, portanto dos autores. E enfocamos também a questão de há alguns autores Nobel, todos os autores Nobel são por excelência, naturalmente, há alguns que não são, mas que são eternos candidatos e que poderão ainda vir a ser, e depois há aqueles que, até fruto do facto de terem nascido antes e terem falecido antes da instituição do Prémio Nobel, nunca o foram nem poderão ser, mas que são verdadeiros autores Nobel. Esse é Sala Saramago? Não, isto não? É o primeiro piso todo. E isto gera ali uma polémica com as pessoas. O que é que acha, o que é que não acha, qual seria o seu Nobel, quem escolheria, quem não escolheria, e cria pontos de atração para muita gente chegar ali e leva um autor do mundo que nunca tinha lido, mas porque é Nobel ou porque faz parte da instalação, e portanto no fundo estamos a divulgar também autores do mundo para o mundo, e isso é muito interessante. Como o único Nobel da literatura da língua portuguesa, estamos a falar de língua portuguesa e não português, não é? É José Saramago. Dedicamos uma sala, então sim,
a José Saramago. E então temos no primeiro piso também uma sala em parceria com a Fundação José Saramago, dedicada ao Nobel da Literatura portuguesa José Saramago. E temos um outro espaço, a Sala Gema, que é um espaço que seria talvez o espaço menos nobre daquela casa, porque foi o espaço criado para ser armazém, e cujo chão tem hoje, e deixámos-las de propósito, as marcas dos caixotes e das estantes de livros que por ali passavam antes de subirem para as estantes da livraria, e até algumas marcas de pipos, porque os irmãos Lelo eram também fazedores de vinho, e portanto também tinham ali os seus pipinhos com vinho para irem bebendo e oferecendo, e portanto tudo isto lá está, tudo isto é a história que carrega aquele espaço, e temos hoje nesse espaço, é para nós o espaço mais nobre da livraria do ponto de vista imaterial, porque a Sala Gema alberga as gemas, as joias da literatura, livros de luxo, livros de objeto, primeiras edições, obras raras, e também, de algum modo, a preservação de memória de algumas editoras ou livrarias que foram desaparecendo e que de algum modo são a forma de nós dizermos ou relevarmos a importância que estas casas tiveram no mundo dos livros. Assim, de um grosso modo, digamos que é isto que se pode encontrar, mas só indo. Só indo, é verdade. A Livraria Lelo deu no último ano uma grande visibilidade a um estudo de 2022, em que atesta esse estudo que cada vez se lê menos e que há uma regressão também na compreensão da leitura por parte dos jovens. Isso, um bocadinho linkado ao facto da missão da Livraria Lelo ser cada vez mais as pessoas lerem. De que forma é que a Livraria Lelo consegue divulgar um livro e fazer com que ele mais se venda? Porque a verdade é que a Livraria Lelo é a livraria independente que mais vende. É verdade. De facto, a nossa missão é ousadamente, porque também gozamos de todo esse arrojo, é ousadamente dizer que queremos pôr o mundo inteiro a ler. É óbvio, uma missão é o que é, é um desejo. É um desejo. E, portanto, não temos sequer a pretensão de achar que poderemos pôr o mundo inteiro a ler, mas temos a pretensão de querer ser parte daqueles que conseguem interferir nesses níveis de literacia e de leitura. De facto, quase 60% dos portugueses não lê, mais de 65% não revela qualquer interesse na leitura, e também esse estudo a que faz referência diz-nos que os jovens hoje estão piores do que há 15 anos naquilo que respeita à compreensão da leitura, o que é preocupante. O que é que nós fazemos? Primeiro, eu penso que o ponto fulcral nesta nossa missão foi o início, foi quando compramos, quando adquirimos parte da Livraria Lelo, que já é toda nossa, mas não era em 2015, mas quando adquirimos essa parte, nós deparamos-nos com de duas situações. O que é que nós queremos para a vida? Queremos que isto seja um local de visitação, turismo puro e duro, ou queremos que isto se mantenha na sua vocação primeira, que era livraria? E não tivemos dúvidas algumas de entender que nós queríamos uma livraria, nós queríamos que aquele espaço fosse uma livraria e que tivesse essa missão de ajudar a colocar o mundo inteiro a ler. Desde logo definimos como nosso objetivo e nossa missão, de facto, aumentar os níveis de leitura e vender o maior número de livros possível. Isto significava que nós tínhamos de transformar aquelas pessoas que nos entravam porta adentro em leitores. Porque alguns eram, mas muitos não são. Muitos visitavam a Livraria Lelo. E são os milhares, não é? E são os milhares. E o ponto, digamos, mais feliz da nossa entrada para a Livraria Lelo foi a criação do voucher. Esse foi, de facto, o ponto mais feliz e que nos permitiu, hoje, sermos aquilo que somos. Sermos aquilo que somos do ponto de vista de casa que está hoje sempre digamos que o mais bela e o mais cuidada possível, porque permitiu-nos um desafogo económico para fazer essas tais obras que falava há bocado, de restauro entre 16 e 18, que foram obras profundíssimas,
e que, portanto, em que gastamos cerca de 2 milhões de euros e, portanto, deu-nos esse desafogo para poder, de O facto... voucher como funciona? Ou seja, a aquisição do bilhete, que é um voucher na prática, depois é todo ele passível de ser convertido na compra de Na compra de um livro. A ideia foi precisamente essa, encontrar um mecanismo que obrigasse as pessoas a entrar, mas a sair com um livro. E pronto, e foi através do voucher em que de facto a pessoa paga, mas ao mesmo tempo leva aquele dinheiro para dentro e é um convite a deixa-o num livro, leva um livro. E permitiu-nos, como eu dizia, esse desafogo económico para fazer as obras de restauro e colocar a livraria como ela era em 1906. E permitiu-nos também iniciar uma política de edição de novo, porque a livraria tinha nascido como casa editora, mas depois na década de 90 a editora separou-se da casa e quando nós compramos já não fazia edição e nós retomamos essa característica de editar livros. E esta edição de livros também não foi inocente, isto é, nós queríamos não só ser casa editora, mas também queríamos editar, porque percebemos aquilo que as pessoas que entravam porta adentro poderiam gostar. E era importante dar-lhes aquilo que elas queriam, isto é, quem viaja não vai comprar uma novidade, isso tem ao lado de casa, nos supermercados, nas mercearias, nas livrarias ao lado de casa. São os clássicos, não é? Os clássicos. Quem vai viajar procura uma coisa ou que reflita a literatura daquele país ou que seja um clássico. E fizemos então uma coleção de clássicos, a nossa The Collection, que mais tarde veio a vestir, agora o ano passado, uma nova pele através das mãos do Eduardo Aires e ganhou um prémio. E que são livrinhos que, como nós dizemos, cabem no bolsinho ao lado do coração. São livros pequeninos, são livros de bolso, que não ocupam espaço em mala, que não têm peso relevante e que, portanto, as pessoas podem levar com elas sem grande dificuldade. E bonitos. Por outro lado, são autênticos objetos de desejo. Eu costumo dizer que o livro tem que ser, principalmente nas camadas jovens, tem que ser para eles tão importante quanto a carteira ou o telemóvel que exibem. E, portanto, eles têm que ser também bonitos. O objeto é também importante. Se queremos fazer com que eu queira levar, eu queira transportar, eu queira que aquele livro faça parte da minha vida. Procuramos com isto, portanto, criar uma coleção especial, bonita. Todos os livros desde então que temos criado e temos feito em várias áreas tendem sempre, ou têm sempre esta preocupação de serem especialmente cuidados. O ano passado fizemos uma coleção com capas de um artista americano, Mike Perry, que são 3 distopias e que também elas são de facto uma loucura em termos de venda, porque de facto as pessoas também ficam encantadas com... São muito atuais, não é? Um deles... O 1984, são obras de facto que hoje também estão aí novamente a chamar a atenção para o mundo, mas que independentemente disso tem também esse lado, essa vertente. E depois vendemos muito autor português, vendemos muito Saramago, somos de facto a livraria no país, nós vendemos 1/3 dos livros de Saramago. Muito para estrangeiros e em inglês. Muito para estrangeiros, sempre em 4, ou procuramos ter sempre em 4 línguas, português, inglês, francês e espanhol, mas vamos tendo também já alguns em alemão, em italiano, em árabe, portanto vamos alargando sempre que possível e temos agora no nosso programa para 24 e 25 também, crescer na coleção, crescer noutras áreas da literatura e também crescer em novos idiomas, porque de facto isso é fundamental para poder ter, digamos Os 4 principais já estão, não é? Os 4 principais já estão, agora, sim, mas mandarim... Mandarim também está no nosso universo e crescer também no alemão e no italiano, porque cada vez mais esses também são os visitantes que estão a aumentar no país. E, portanto, desenvolver todo um conjunto de ações
que revelem ao mundo a importância do livro. O próprio Nobel nasceu da necessidade de dizer, atenção, há aqui um ponto de interesse que pode gerar uma discussão e que pode fazer as pessoas que nos visitam interessar-se pela leitura. Porque é que aquele foi Nobel, porque é que o meu não é Nobel? Portanto, são sempre, as coisas que fazemos são sempre no prisma de fazer com que haja novos focos de interesse e que haja mais, e portanto mais pessoas interessadas em levar livro. Assim acontece também com a Gema, não é? O facto de nós termos ali obras, digamos, premium, obras que quer pela preocupação na sua edição, como sejam os livros de luxo ou os livros objeto, quer pelo facto de serem raras as primeiras edições e com isso poderem ser excelentes investimentos, são um outro foco também na procura de livros, que é o livro que pode ser um objeto de arte ou o livro que é um excelente investimento. E as primeiras edições são de facto excelentes investimentos. Quando falou agora na Sala Gema, eu lembro-me estava a pensar no acervo da Livraria Léo. Tem um acervo de cartas do Bob Dylan, do Robert Zimmerman, na altura. Quero falarmos um bocadinho sobre isso. É um dos meus autores preferidos, por chamar autor, porque a verdade é que ele é prémio Nobel. É o único músico com prémio Nobel pelas suas letras, e vocês têm um acervo de... É verdade, foi assim também um bocado a maluqueira, o conhecimento de quem trabalha connosco. Foi uma colaboradora nossa que leu no Público, penso eu, que iam a leilão 42 cartas de amor de Bob Dylan. Aquele 42 cartas de amor do Bob Dylan, aquele foi um highlight nas nossas cabeças. Primeiro porque o facto de Bob Dylan ser Nobel, para nós foi uma alegria e foi muito interessante, porque foi uma abertura. Deixar de ver, que era uma coisa que já nos gostava muito, deixar de ver o autor como apenas o escritor de livros. Há outras formas de literatura, de poesia e de escrita que também são importantes, e foi o reconhecimento de que de facto as letras são verdadeiros, ou podem ser verdadeiros poemas, que era uma coisa que nós também muitas vezes na nossa programação cultural tínhamos apresentações e autores que eram cantautores e não propriamente escritores, no caso de Pedro Brunhosa, da Mafalda Veiga, da Adriana Calcanhoto, como agora mais recentemente o Carlos Teco, que é no fundo, letrista, não é? Fazedor de letras. E, portanto, essa abertura por parte da Academia Sueca para nós foi muito boa, foi muito bem recebida, digamos. E nós já o tínhamos no nosso Nobel. Mal abrimos aquele espaço, o Bob Dylan foi uma das nossas escolhas. Portanto, já fazia parte do conjunto de autores Nobel que nós tínhamos escolhido. E depois amor, que é uma coisa para nós que é sempre a paixão, o amor, o sonho, a magia. Nós, digamos que somos consumidores diários destas coisas, tudo que seja paixão. Não conseguimos imaginar fazer coisas sem essa paixão, porque achamos... E acho que temos alguma razão. Achamos que tudo aquilo que não é feito com paixão não tem grande sobrevivência. Não irá longe, digamos assim. Portanto, muitas vezes, eles têm a casa sempre cheia. Mas há muita paixão naquela casa. E sempre que as coisas são feitas com esse carinho, com essa paixão, com essa vontade de fazer bem, podem não ser muito bem feitas, mas têm uma alma. E as pessoas vão perceber. E tem impacto. E as pessoas vão sentir isso. E, portanto, aquelas duas coisas... Amor. E Bob Dylan, nós estamos interessados nisto. Pronto, e foi uma loucura, foi uma noite até às 4 da manhã, 3h30, 4 da manhã, em que estivemos ali no leilão a concorrer até que vencemos e trouxemos as cartas. E foi muito cheio. Nós diariamente vemos filas enormes para conseguir entrar na Livraria Léo. Mas há uma ligação muito grande da livraria com os próprios portuenses. Sim. O portuense comum, como é que consegue entrar na Livraria Léo? O portuense comum zanga-se muito com aquelas filas. E eu percebo, não é? Percebo por um lado, porque não faz sentido para um portuense que quer entrar na livraria ter de estar na fila, e percebo por outro lado porque a livraria é do Porto e o portuense sente que mexeram em filho seu. E, portanto, é normal. E bom.
Mas há uma forma do portuense entrar e que não justifica às vezes até essa tristeza que ele sente pela livraria. Dizem alguns portugueses, a livraria agora não é nossa, ser dos estrangeiros. Não é verdade, a livraria continua a ser uma livraria do Porto, embora seja uma livraria para o mundo. E através do cartão amigo, e essa foi uma das nossas preocupações, o cartão amigo existe desde que existe o voucher. Quando nós criamos o voucher, uma das questões que colocámos logo foi, ok, e as pessoas daqui que querem continuar a ir comprar livros à livraria? E criamos então o cartão amigo. O cartão amigo é um cartão que permite o acesso à livraria com prioridade, sem filas. Portanto, não há qualquer razão para um portuense que queira visitar a livraria e comprar livros não nos visitar. Entra sem necessidade de estar nas filas, pode também, querendo escolher um livreiro e ser o seu livreiro pessoal, que até, e temos algumas situações que manda para casa, olha, chegou esta novidade, chegou aquela, olha, que eu acho que gosta disto, que chegou. Portanto, ter o seu livreiro pessoal, o seu conselheiro pessoal, e entrar sem quaisquer constrangimentos, e é muito bem-vindo. Depois também criamos a nossa programação cultural, que é totalmente gratuita e, naturalmente, especialmente para os portugueses e, em particular, naturalmente, para os que vivem aqui na área do Porto. E em que trazemos e tentamos ter sempre focos de interesse do ponto de vista da literatura, grandes autores e até às vezes de outra área, da dança, da música, etc., com entrada gratuita para quem nos quiser fazer parte, ir ver, E a verdade é assistir. que a vossa programação é muito rica. É uma boa programação. Acho que vai melhorar quando nós tivermos a casa ao lado, a casa que é um projeto Álvaro Siza, aberta, porque vai nos permitir alargar o âmbito e alargar o espaço, porque hoje estamos limitados, naturalmente. Há muitas sessões em que efetivamente não conseguimos albergar todos os que querem estar presentes. Portanto, nesse aspecto vai melhorar, mas hoje é feita com muito carinho e de facto, e com muito cuidado. Esta semana vamos ter sexta-feira Lídia Jorge, é a autora do mês, estamos em celebração também dos 50 anos do 25 de Abril, e a Lídia Jorge já esteve na livraria e volta à livraria agora com os memoráveis, porque de facto tem essa ligação, e é também um livro que nos faz lembrar e que nos traz memórias, e é essencialmente isso de um 25 de Abril que convém não esquecer. Mas já teve David Grossman, sei lá, já teve Vila Matas, já teve Lobo Antunes, Walter Ugumem, portanto, uma quantidade enorme de autores portugueses e de autores de fora que são autores de primeira linha, digamos assim, autores fundamentais da literatura nacional e internacional, e que nós temos sempre o prazer de trazer à nossa casa e de permitir com isto que o nosso público, os portugueses e os portuenses, possam ter este convívio direto com estes autores. Este ano também estamos a dedicar um bocadinho mais aos jovens, porque é pequenino que se torce pepino, e muitas vezes dizem, mas o meu filho não gosta de ler, não liga nada para livros. Não tem mal, põe-lhes lá de cima, um dia eles acordam para os livros, não é? Foi isso que eu fiz com os meus filhos. Fui-lhes oferecendo livros, eles tinham-nos lá, passaram uma fase, em pequeninos nós fazíamos muitos teatrinhos e muitas leituras, depois aquilo passou, não é? Eles não querem saber, passam naquela fase que não tem interesse nenhum, mas os livros estão lá e eles acabam por fazer parte da vida deles E voltam a eles. Já voltaram a eles. É normal, portanto vamos fazer com que, vamos semear essa sementinha que um dia ela há de florescer. Por isso estamos a dedicar também um bocadinho aos mais pequeninos. Já tivemos David Machado e agora estamos aí também a ver se em junho, que é o mês da criança, também temos assim algumas coisas do universo infantil. Acho que já adiantou um bocadinho a minha pergunta final, que era quais são os projetos, o que é que nós podemos esperar agora nos próximos tempos de novidades da livraria? Uma parceria com o Teatro Nacional São João, que já estiveram a dizer poesia à janela e que agora esperamos que nos levem também lá alguns sketches desta cena que tem, desta peça que tem em cena, o Fado Alexandrino, que além de ser de um autor que para nós é fantástico,
poderia ser perfeitamente Nobel, e que ainda pode ser Nobel ou Antunes, é uma peça sobre o 25 de Abril e que convém preservar a memória, ou de que convém preservar memória. Depois estamos a toda a força com o projeto da Casa Cisa. Acho cada vez mais, com certezas, que se não for antes do verão, no final do verão, iniciaremos obra. E, portanto, isso é muito bom, porque a nossa vontade é que em janeiro de 26, que é o mês do aniversário da Livraria Léo, possamos celebrá-lo com a abertura da Casa Cisa, que nos vai permitir, é um espaço cultural com alma própria, mas que também nos vai permitir o desafogo da circulação dentro da Livraria Léo e principalmente alargar a nossa programação cultural, como eu disse, quer a outros temas, quer a mais pessoas. Na Sala Gema estamos sempre também a construir lastro, a construir espaço, porque temos também um programa e um orçamento para todos os anos investir em obras raras e em primeiras edições, mas já adquirimos um espaço, mais um espaço nobre na Rua das Galerias de Paris, onde vai nascer uma casa que vai albergar os escritórios da Livraria Léo, mas que vai também ser mais do que isso, vai também ter uma alma própria e que acho que vai ser um espaço também muito interessante, muito bonito. A verdade é que o número de funcionários já é elevado, não é? O nosso número de funcionários neste momento, contando com as empresas que temos de fora, ronda os 60, que é já um número que já vem de 19, já assim foi, depois reduziu com a pandemia, mas que agora está outra vez nos mesmos níveis. Sim, quando cheguei em 2015 eram 8. Sim, mas a verdade é que o crescimento também de visitantes é muito maior proporcionalmente do que o crescimento das pessoas, quer dizer que estas pessoas trabalham muito. Trabalham bem. É evidente que o sucesso da livraria é o sucesso desse empenho que os funcionários colocam no seu trabalho, não é outra coisa, essa alma, essa alegria, esse amor no receber que faz com que as pessoas saiam e voltem ou recomendem, e isso é fundamental. A equipa é fundamental. E é uma boa equipa. É uma excelente equipa. Ora, muito obrigado por ter aceitado este convite, reitero o meu agradecimento. Terminamos assim o 4º episódio da segunda série do 5 Meetings. Hoje estivemos como convidada a Aurora Pedro Pinto, administradora da Livraria Léo, e o nosso tema foi a importância que esta livraria tem na divulgação da leitura. Espero que tenha gostado tanto como eu gostei e espero por si no próximo episódio.